Amém, gente? Vocês estão bem? Amém? Vocês estão cansados? Não, não. Meu Deus, que escola, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele é bom. Às vezes você pode estar um pouco assustado, né? Essa escola fez a gente relembrar algumas coisas. Confesso que meu coração está muito temeroso. Está uma mistura aqui. Essa escola, na verdade, nasceu há uns 10 anos, sei lá. Eu sou ruim, minha esposa fala disso, né? Eu sempre sonhei em viver uma vida no nazireado. Eu sempre sonhei, e sempre que eu pedi a Deus, fui impactar. O pastor Anderson, quando esteve aqui no aniversário da igreja, ele falou isso, né? Que eu brincava que seria sempre pastor de jovem, adolescente, que eu queria incendiar esse povo. Só que eu entendo que essa questão do nazireu não é só para jovem e adolescente, né? Deus, Ele quer usar a igreja dele, Ele quer usar a mim, quer usar você. E por um tempo lá atrás, um tempo que alguns que estavam aqui presentes, na época que a gente chegou ali, eu cheguei desse jeito meu, sempre fui doido, maluco, vou continuar sendo, né? Tem dado certo até aqui, não tem como mudar, né? E eu me lembro que a gente estava em um momento bem complicado. Eu me lembro do meu primeiro culto, meu primeiro retiro, na verdade. Primeiro retiro que a gente viveu na época como rede de adolescente. Alguns aqui estavam, né? E foi um foi um retiro de comunhão. E teve uma festa que durou 10 minutos. Eu acabei com a festa. E nem os líderes acreditaram que eu estava fazendo isso. E eu mandei botar as cadeiras no lugar, tinha DJ, tinha tudo, eu mandei todo mundo embora. Falei, a festa acabou. E o sermão naquele dia que eu preguei, eu falei, era um sermão, era um retiro de comunhão. Então só tinha crente lá. E naquele dia eu preguei um sermão evangelístico. Lembra disso? E eu falei, eu vou provar para vocês que se Jesus voltar hoje, 70% desse povo que está aqui vai tudo para o inferno. Porque vocês não conhecem Jesus de verdade. Você conhece o Deus do pai de vocês, ou o Deus da religião, ou até mesmo que você leu na Bíblia sobre Ele. Mas conhecer de verdade você não conhece. Porque quem conhece Ele de verdade tem uma vida transformada e mudada. E naquele dia foi muito legal que quando a gente fez o apelo, aí eu fui chamar o pessoal, até algumas pessoas do louvor. Gente, cadê o louvor para cantar? Uma grande parte do louvor estava à frente, aceitando Jesus também. Foi uma loucura santa naquele dia. E depois daquele dia eu entendi, fiz algumas loucuras lá que não convém dizer aqui, né? E foi uma palavra tão dura. Algumas coisas que a gente fez, eu falei das vestimentas, falei do voto. Eu me lembro que no outro dia, eu e minha esposa, nós fomos acordados pelas meninas. Pastor, o senhor arrumou um problema pra gente. Eu falei, por quê? Elas falaram assim, as meninas não querem ir pro culto. Eu falei, então manda embora. Só porque eu fui duro demais ontem? Não, a grande questão é que o senhor falou das vestimentas. E nenhuma delas vieram com roupa decente. Elas não têm roupa para ir pro culto, elas estão com medo. E naquele retiro foi legal que um monte de jovem adolescente estava lá usando roupa de homem. Porque as roupas de meninas que ela levaram não dava para usar. Porque eu usei o termo da palavra de Deus lá em Oséias, dizendo que as vestes delas eram vestes de prostitutas. Inclusive dei exemplo para elas que tinham algumas meninas lá, algumas prostitutas lá fora, querendo bater nelas. Porque elas estavam tirando o emprego dessas prostitutas, né? Porque ninguém precisa pagar mais, está tão fácil pegar você, né? E foi muito pesado isso, eu fui muito criticado, sempre fui. Mas sempre continuei com essa insistência. E isso melhorou, a gente pegou, já contei isso algumas
Pessoas que eu cheguei e falei, irmão, vamos tratar da sua sexualidade. Não, pastor, eu não tenho problema com isso. Tem sim, irmão, estou vendo. Não tem não, pastor, você está me acusando e está isso, aquilo, outro. Acho que se fosse hoje eu estaria preso. E eu falei para ele, eu falei, irmão, eu sei que você é gay. Ele falou assim, não, pastor, eu não sou. Eu falei, você me contou, você não lembra? Pastor, eu não tenho intimidade assim com o senhor, eu nunca contei que eu sou gay para você. Eu falei, contou sim. Ele, nunca contei. Eu falei, quer que eu prove que você contou? Ele, então prova. Eu falei assim, mano, você tem cabelo grande? Ele falou assim, não. Eu falei, por que você fica assim? Isso é coisa de gay, cara, isso é coisa de mulher. Você tem amigo aqui na igreja? Tem alguns, pastor. Você tem amigas? Aí tem um monte. Isso é coisa de gay, irmão. Isso não é coisa de homem. Você acha que eu usaria a roupa que você usa? Ele falou, não. Eu falei, porque suas roupas não é roupa de homem. Aí você quer dizer para mim que você não tem problema nessa área? Por que eu estou contando isso? Eu falei, irmão, eu quero cuidar de você. Só que aqui a gente trata as coisas com seriedade, com muito temor. Se quiser ficar aqui e ser tratado nessa situação, você vai ser tratado. Mas se quiser agir normal, aqui não é o seu lugar. Você vai se dar mal, que eu vou te confrontar e a gente vai ter problema. Infelizmente esse foi embora, não quis ficar. No outro dia entregou liderança, entregou tudo e vazou e assumiu o que ele era na verdade. Mas estava dentro da igreja contaminando outros. Então eu sempre tive isso e isso melhorou muito, graças a Deus. A gente viveu um tempo maravilhoso. Só que depois chegou um tempo que começou um monte de pecado pipocar. Eu me lembro que uma vez a gente estava ministrando em uma cidade. Naquela época a gente estava naquela loucura. Eu estava ministrando quase todo dia. Nesse dia eu até ministrei em 2 lugares em uma noite só, gente. Eu fui em um lugar ministrar junto com o teatro, deixei o louvor em outro lugar. Aí acabei de pregar lá, me jogaram no carro, levaram correndo, cheguei no outro lugar para pregar. E quando acabou a gente foi lanchar com o pessoal ali. E as meninas estavam chorando, porque tinham olhado stories de uma pessoa, quase que eu falo o nome dela, misericórdia. E ela falou, pastor, olha onde fulana está. Eu falei, vamos orar. E a gente orou. E naquele dia a gente orou. Fred estava. A gente orou e eu falei, aonde que ela está? Ela estava naquela boate famosa na Pilinca. E ela era menor de idade. Eu deixei as meninas no carro e foi eu e Fred. Nessa época, eu estava fazendo um voto porque os pecados estavam começando a crescer. E alguém tinha que ser um mártir, alguém tinha que pagar o preço. Eu me coloquei nesse lugar. Eu falei, Senhor, se a minha reputação vai a zero, se alguém precisa pagar o preço, eu preciso. E nessa época Deus me deu essa palavra para eu raspar a cabeça, como muitos naquele tempo fizeram. Deus me deu uma palavra como Isaías para eu andar descalço. Eu fiquei 1 mês. Fica tranquilo que eu não vou ficar 1 mês descalço, só aqui no altar, mas lá fora eu vou usar. Porque naquele tempo Deus mandou raspar a cabeça e andar descalço. E gente, eu estava magrelo. Eu sei que eu fiquei feio. Tá rindo, né? Pode ser sincero. Mas naquela época eu estava pior do que isso, que eu parecia um cracudo, que eu estava magrinho. Aí eu andava descalço na rua. Eu lembro, que eu acho que foi até para Flávio, se eu não me engano. Teve alguém que ligou. Olha, eu acho que eu vi o pastor da sua igreja aqui descalço, todo sujo. Sujo não estava, o pé estava sujo, mas todo sujo e cabeça raspada. Eu acho que ficou doido. Vou tirar meu filho da igreja. Como é que meu filho é pastoreado por um homem desse? Mas naquele tempo a gente pagou esse preço. E eu estava assim nessa época. E eu lembro que a gente chegou para o segurança para entrar lá. E o segurança disse que eu não podia entrar. Eu falei, eu posso entrar. Ele falou, não, você não pode. Eu falei, irmão, eu posso entrar, porque senão eu vou chamar o conselho tutelar e a polícia. Porque tem uma menor de idade aí dentro, ela não poderia estar aí dentro. E ela ainda está usando bebida alcoólica aí dentro. E eu vou tirá-la de dentro, porque ela é minha filha. Ou eu tiro ela daí de dentro, ou eu chamo a polícia para tirar e o conselho. O que você escolhe? Aí o cara olhou para mim e falou, vai rapidinho vocês dois. E a gente foi. Foi muito legal nesse dia, porque quando viu a gente assim, ela... Pastor? O que você está fazendo aqui? Eu falei, vim te pegar. Naquele dia eu lembro, como se fosse hoje, Fred logo agarrou a garrafa de cerveja da mão dela, jogou no chão. Aí as pessoas sem entender nada, ela olhou para mim e veio me abraçar. Eu falei, não toque em mim não. Pega a reta e vai. E eu fui tipo o pai mesmo, tipo empurrando assim, ó. Vai. E ela olhando para trás e eu vai. Aí veio os amigos, o que está acontecendo?
Aí uns falaram assim, não, esse maluco aí parece que é pai dela. Aí o outro, não é pai não, é o pastor dela. Aí eu vi o maluco, qual foi? Aí eu dou de pai, né? Qual foi o quê, doidão? Ele, ó, você tá levando? Eu falei, tá levando o quê, meu irmão? Vai entrar? Não se mete, não. Ele, qual é? Eu falei, qual é o quê? Tipo, nariz, qual é o quê, meu irmão? Se tivesse filmando naquela época, eu tava enrolado, pastor na boate brigando. Mas eu tava brigando pela minha filha, alguém que deveria pagar um preço por ela. Eu lembro que naquele dia a gente agarrou ela, jogou ela dentro do carro. Eu não falei nada. A gente levou ela lá pro prédio, morava lá no prédio. As meninas da dança começaram a orar e conversar com ela. Eu e Fred ficamos de longe primeiro. Eu falei, eu não tenho estrutura para conversar, porque eu estou aqui como pai, se eu pegar eu vou dar na cara dela. Então é melhor as meninas conversam. As meninas conversou, depois ela me abraçou, levamos para casa, ela dormiu. Foi até legal que o pessoal na época o Twitter estava famoso, né? Disse que só dava eu no Twitter, né? Uns falando mal e outros falando bem, lembra disso? A Amanda me mandou um monte de print lá, tipo assim, pastor, só tá famoso no Twitter, não tem problema. E o pai me ligou. Só que o pai me ligou porque uma das mães ligou para ele, tipo assim, reclamando, querendo me denunciar, porque eu não poderia ter feito isso. Só que o pai me ligou e falou assim, eu estou ligando para te agradecer, pastor, porque o senhor estava fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. E se eu soubesse que o que estava acontecendo, eu acho que eu não teria a coragem que o senhor teve. Obrigado. Às vezes eles estão por aí. Por que eu estou falando isso? Naquele tempo eu estava pagando um preço porque algumas pessoas nossas começaram a se perder. Algumas pessoas nossas começaram a sair de cena. E eu falei, eu preciso pagar esse preço. Eu preciso fazer como no tempo antigo, quando os profetas raspavam até mesmo a cabeça em sinal de arrependimento, de vergonha, de humilhação. Para que Deus fizesse algo, eu precisava fazer um voto. E o meu voto não era por conta minha, era pela geração. As pessoas me perguntavam. Os religiosos na época na igreja ficavam assim, cara, mas isso aí é Velho Testamento. Eu falei, então não lê mais, irmão. Foi o que Deus mandou eu fazer, não importa se está no Velho ou no Novo, ou às vezes não pode estar na Bíblia. Se na minha intimidade Ele pedir para eu fazer algo, eu vou fazer. Ah, mas às vezes é emoção. Eu prefiro errar no excesso de emoção do que errar Deus falando e eu não fazer e me cobrar isso depois. Eu falei, eu vou fazer, e eu fiz. E foi muito legal. Fazer casamento descalço. Eu lembro quando a gente foi pregar em Rio das Ostras. Foi um dia depois de Alessandro Vilas Boas. Chegamos em Rio das Ostras, um monte de outdoor com a gente. Rio Bonito, perdão. Eu falei, meu Deus do céu, chovendo, frio, pé queimando. Já estava tudo por baixo com ferida. Eu andando já assim. Aí eu cheguei da igreja, desci, o pessoal recebeu a gente, está o pastor pro meu pé. Aí quando a gente entrou para dentro da igreja, miserável, vocês arrumaram isso aonde? Isso não estava combinado não. Gente, olha isso. Está demitido todo mundo. Quem arrumou isso? Tomei até um susto, eles começaram a rir, eu não entendi nada. Gente, olha isso. Não parece o cracudo da Cracolândia lá? Rapaz, vocês não valem nada. Rapaz, misericórdia. E agora, o TDAH, estava onde? O pastor Rio Bonito, tô olhando pro meu pé. E ele olhando pro meu pé, e eu tô vendo ele olhando. Aí tava com Isabelle, o pessoal lá. Ficava, pastor, melhor você conversar com ele. Aí fomos lanchar, aí todo mundo que chegava ficava assim, ó. Aí teve uma hora que ele não se conteve, ele, o senhor quer uma sandália? Eu falei, não, obrigado. Aí depois, o seu sapato rebentou? Eu falei, não. Aí depois eu contei pro pastor, a gente pregou lá, foi uma benção. Mas eu paguei um preço, eu fui diferente. Sabe, aí essa escola de nazireus, nesse tempo, tudo que foi falado aqui foi testificação daquilo que a gente já está falando um tempo. Só que a questão do arrependimento aqui, eu quero começar até mesmo pedindo perdão para vocês. E ontem Deus começou a falar comigo, raspa a cabeça de novo. Eu falei, voz do inimigo. É a emoção de tudo que a gente está vivendo e falando. Só que
tudo que foi falado aqui é coisa que a gente já está pregando, mas Deus me pegou. E Deus me lembrou algumas coisas que eu fazia antes, algumas práticas. Porque se a gente quer alguma coisa diferente, se a gente quer viver algo diferente, a gente precisa fazer algo diferente para Deus. E naquele tempo a gente viveu tanta coisa absurda e diferente, tanta coisa sobrenatural. Mas eu era referência para eles, que eu pagava um preço de ser diferente, e eles começaram a pagar um preço de ser diferente também. Eu me lembro de uma até que chegou com um cabelo lindo lá, ela tinha um ciúme daquele cabelo. Não faça isso em nome de Jesus. E ela chegou lá: pastor, eu estou desesperado, que eu quero raspar a cabeça, minha mãe não quer deixar. Eu falei: não raspa não, menino. Aí ela: mas Deus falou comigo. Eu falei: não deve ser Deus não. E ela: por que Deus falou com você e não falou comigo? Eu falei: não, mas isso arrumou um problema para mim. Imagina se vai raspar a cabeça, sua mãe vai me matar. Ela tinha 17 anos na época. Eu falei assim: meu Deus do céu, uma loucura. Mas eu comecei a ensinar para eles: não precisa raspar a cabeça, mas você precisa raspar outras coisas dentro do seu coração. A gente precisa de uma limpeza espiritual. A gente precisa começar a fazer alguma coisa diferente para a gente viver coisa diferente. Porque não adianta também a gente fazer alguma coisa diferente e uma coisa somente externa. Porque o nazireu de verdade, se ele viver só uma mudança externa, mas se ele não viver uma mudança interna também, e as pessoas só conseguirem ver uma mudança externa em você, essa atitude não é de um nazireu, mas sim de um fariseu. E nos dias de hoje, o que mais a gente está vendo são fariseus. Porque mostra com as suas atitudes uma mudança, uma cabeça raspada, andar descalço, mas dentro não está mudando nada, irmão. E o que mais Deus quer não é a sua cabeça raspada, ou que você ande descalço, ou que você jejue, que você ore, mas que você seja transformado de dentro para fora. E eu decidi tomar essa atitude porque eu falei: nesse tempo de hoje nós precisamos. Alguém precisa ser um mártir, alguém precisa pagar um preço. Eu falei: Senhor, eu pago esse preço. E eu quero por esse tempo subir aos púlpitos descalço. Vou orar muito, pedir a Deus para o meu TDAH não permitir eu subir, né, sem tirar. E eu raspei a cabeça só uma vez só, não vou raspar de novo. E eu decidi hoje, de última hora, era 6 horas, coitado de Maico. Agarrei Maico, vamos embora para a barbearia e vai raspar minha cabeça agora. Ele: você está zoando. Eu falei: não, é verdade. E ele é tão miserável que ele, com medo de eu, tipo assim, achei que era brincadeira, ele chegou lá, já pegou a zero e disse: agora já era, hein, pastor? É verdade mesmo? Foi depois que você passou? Imagina se fosse brincadeira, eu estava enrolado. Algumas coisas Deus lembrou a gente aqui, Deus me lembrou de algumas coisas. Sabe, irmãos, eu nunca sonhei em ter uma igreja. E eu lembrei das nossas palavras, principalmente aquela que muitos pedem até para eu repetir: quanto vale a sua reputação? Eu não estou nem aí para a minha reputação. Eu não estou nem aí para as pessoas de repente me chamar de maluco. Cara, agora você tinha que se comportar como um pastor, presidente, você raspar na cabeça, ficar descalço no púlpito, isso é meninice, é coisa de menino. Eu prefiro ficar com meu coração de menino do que ficar com meu coração contaminado com o coração de rei soberbo. Eu prefiro meu coração de menino. Eu prefiro um coração de criança que ele não vai me negar nunca. Eu prefiro continuar com meu coração de menino e com meu coração puro. Eu prefiro começar a fazer coisas diferentes para ele. E nesse tempo, mais do que nunca, a gente precisa de gente fazendo coisa diferente. Nesse tempo, mais do que nunca, a gente precisa dos nazireus. Sabe, essa escola ensinou algumas coisas pra gente. Eu anotei algumas coisas bem importantes, e você vai segurar comigo. Amanhã tem culto, mas não vai embora não sai não, em nome de Jesus. O Jason, como o Thaís falou de manhã, ele fez uma pergunta muito interessante: por que você faz o que faz? Por que a gente vem aos cultos? Para que a gente vem aos cultos? Para que a gente lê a Bíblia? Por que a gente ora? Para que a gente fica fazendo às vezes rituais vazios, que não leva a gente a ter uma intimidade? Aí ele falou para a gente: a intimidade é a chave.
E o Davi e outros aqui falaram isso. Se a intimidade é a chave, por que a gente não busca essa intimidade? E se a gente pegar para ler a Bíblia, eu sempre falo isso para vocês, a intimidade, relacionamento, Deus busca de Gênesis a Apocalipse. E às vezes a gente acha que vai perder intimidade por conta do nosso pecado. Isaías diz que o pecado afasta o homem de Deus, Isaías 59:1. Só que mesmo a gente pecando, ele nunca vai deixar de vir. A prova disso é lá em Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, mas Deus foi lá de novo. Cadê vocês? Eu estou aqui. Nós podemos pecar e tentar se afastar dele, mas ele sempre vai vir ao nosso encontro. Não é cantar somente as nossas canções, é cantar as canções do céu. Exemplo, Deus começou a testificar. Foi falado aqui na escola que Deus ia dar canções pra gente. É só uma testificação. Exemplo, aquela música que a Isabela acabou de cantar é nossa. Só que ela não vai ser para like, ela não vai ser para curtida. De repente ela vai ser só para a gente como igreja cantar. Ela não vai promover nome de ninguém. Eu falo isso para eles aqui. Aqui se quiser aparecer eu te escondo, irmão. Porque aqui só um aparece, Ele. É por isso que alguns não resistem. Infelizmente a gente vai ter que se acostumar nesse tempo de nazireado, nesse tempo de separação, que é necessário que um povo diferente se levante. Por isso que nesse tempo, infelizmente nós vamos perder pessoas que a gente ama. Só que tudo isso faz parte, Deus me confrontou com isso. Porque a gente quer viver um tempo de nazireu, mas a gente não quer renunciar, abrir mão de algumas coisas. O Davi, ele falou isso aqui, ele confrontou a gente hoje à tarde. A gente canta muita coisa que a gente não vive. Eu lembro de uma das pregações minha aqui, que a gente cantou a música por ele, que nós estamos gastando a nossa vida, mas a gente não gasta, não sei se vocês lembram disso. E Deus começou a me lembrar, Jonelli, eu chamei você, não foi para ser pastor de uma igreja grande. E uma das outras coisas que eu te peço perdão, às vezes, da minha negligência, do meu chamado, de ter que orar mais, e eu tenho orado pouco, de jejuar mais, eu jejuo pouco, de me dedicar mais, eu me dedico pouco, por conta dos meus pecados, que às vezes eu tenho mais pecados do que você. Às vezes eu sou mais indigno de estar aqui do que você, você é mais digno do que eu. Eu sou falho, eu sou miserável. E Deus começou a me lembrar, você está querendo o quê? Uma igreja grande? Para quê? Para provar alguma coisa? Não, Deus. Eu quero que essa igreja reduza de repente para um quartinho, uma sala, com 5, 6 pessoas se necessário for. Mas 5, 6 pessoas aonde a gente vai se reunir, pode faltar luz, pode faltar gente, pode faltar som, pode faltar tudo. Só não vai faltar uma coisa, a presença dEle. Porque é onde está escrito e é onde Ele falou que Ele precisa de uma multidão para fazer algo. Ele precisa de um disponível, um. E eu, como seu pastor, eu não quero ficar preocupado com a quantidade de gente. Se crescer, amém. Mas o crescimento é Ele que vai dar, porque está escrito isso. Não somos nós que vamos buscar o crescimento, porque Ele ia acrescentando conforme a gente vai vivendo aquilo que Ele tem para a gente nesse tempo. A gente não vai se perder. E muitos não vão nos entender. Por quê? Porque a gente está indo contra o sistema. E ir contra o sistema é pesado, irmão. Ore por mim, é doloroso. O sistema é bem organizado. O sistema, jovem, adolescente, é atrativo. O sistema é atrativo porque oferece coisas boas da carne para você. Nós temos a palavra, nós temos o avivamento. Aqui é o melhor lugar para você ficar, isso não existe. O sistema te dá cargo, o sistema te dá palco. O sistema pega o seu ego, aquilo que está te matando, e joga lá em cima. Mas as coisas do céu te matam, te oprime. Porque mata a sua carne, a nossa carne grita por holofotes. Como foi falado aqui, a nossa carne grita pelas curtidas, a gente fica preocupado com isso. Não adianta olhar com essa cara taxada, não.
Você acaba de postar uma coisa, 5, 10 minutos depois você quer ver quem curtiu. Quantas curtidas tem? Às vezes pode ter muita curtida, mas tem 800 curtidas. Você não satisfaz com isso, você quer ver quem que curtiu. E às vezes você é acostumado com 200, teve 800, mas fulano não curtiu. É o que foi falar aqui, o pastor nem curtiu. Você acha que eu tenho tempo para isso? Está na hora de algumas coisas ser mudadas em mim e você. Deus, Ele falou algo muito importante para mim. Você que é face a face, presta atenção. Nós vamos voltar a gerar e parar de copiar. Porque tudo que a gente viveu como ministério face a face, como a gente conversou na mesa lá em casa essa semana, foi gerado na mesa, foi gerado orando. Não foi porque a gente viu na internet ou algum pregador, alguém falou, vamos fazer igual, vamos fazer parecido, ou vamos pegar essa ideia e dessa ideia a gente vai fazer isso. As nossas peças de teatro foram geradas dos nossos encontros. Eu me lembro das nossas reuniões de oração. Eu acho que era a Pamela, não, era a Carol, acho. Carolzinha gravava, que eu ficava assim, Carol, grava aí que isso dá uma pregação. Grava que eu vou pregar sobre isso semana que vem. Nos nossos encontros de oração, Deus me dava a palavra que eu ia ministrar no domingo. Era nos nossos encontros, nas nossas mesas, que Deus dava a dança para a gente ministrar nas nossas cantatas. Mas o sistema veio e engoliu isso. Copiar e colar é mais fácil. Gerar dói. Gerar requer tempo. Igreja face a face. Nós vamos voltar a gerar de novo. Você que não é da casa, gere algo. Para de copiar. Mas está dando certo para eles. Para a gente tem que ser diferente. Porque aquilo que está dando certo lá, como já foi falado aqui nessa escola, pode não dar certo aqui. Às vezes também pode até dar certo, mas não é o propósito. Vai dar certo e vai atrapalhar e tirar a gente do grande propósito. Foi falado aqui o nosso grande propósito. Eu tenho pregado e foi profetizado isso sobre nós. É ver curas, irmãos. É ver sinais e maravilhas. E nós vamos ver isso em nome de Jesus. O nazireu de verdade, ele não se move por uma forma, mas ele se move por um propósito. A gente sempre foi conhecido porque a gente priorizava uma coisa: a presença. E eu peço perdão como pastor, porque muitas vezes nós se movimentamos e fomos sem a presença. A gente não vai cometer mais esse erro. Assim como ele fez com Pedro, e nós ouvimos hoje à tarde, ele está dando uma nova chance, uma segunda chance para a gente. E olha que a gente já está pregando um tempo aqui, que Deus é tempo de ajuste, né? Deus está ajustando a gente. E a gente precisa priorizar e cuidar da presença de Deus, porque é o mais precioso que a gente tem. A gente ouviu aqui isso hoje do Davi. A gente ouviu uma palavra dele que isso pegou no meu coração. Ele falou assim: sinais e milagre atraem, mas é a palavra que sustenta a gente. Você que não tem participado dos nossos cultos de quinta de SAS, você que não tem vindo os domingos para aprender a palavra de Deus, precisa. Porque os sinais e maravilhas que nós vamos viver aqui, Deus vai derramar, vai atrair muita coisa. Mas o que vai sustentar eu e você vai ser a palavra de Deus. E a gente não pode negligenciar isso. Eu já falei para vocês, a adoração é ótima, a adoração é bom, gera intimidade, atrai a gente. Mas a gente não pode das nossas reuniões viver de cantoria. Tem que ter palavra. Tem que ter oração. Os nazireus, eles reuniam para orar, para ler a palavra, e quando sobrava tempo eles adoravam.
Precisamos dar continuidade àquilo que Deus começou em nós. Eu não sei quem foi que falou, mas eu anotei e trouxe aqui à tarde. Chega de informação. Precisamos de revelação. Não podemos ser uma geração que dá resultado, mas não dá resposta. Em uma jornada de Nazireu, o seu erro não define o seu destino. Eu errei. E eu estou aqui como o errado. Só que Deus me trouxe de volta para o destino. Eu não quero ir sozinho. Eu quero que você venha comigo. Eu não estou falando, meus amados, meus lindos, minhas lindas. Pastor, eu não tenho ouvido música do mundo. Legal. Eu estou esperando Deus falar para eu namorar. Legal. Eu ainda sou virgem. Legal também. Eu não tenho falado palavrão. Legal. Nas rodinhas na escola que o pessoal se contamina, eu não sento na roda dos escarnecedores como está escrito. Legal. Então eu sou um nazireu, eu sou uma pessoa diferente. Não. O nazireu não vive o básico. O nazireu vai além do básico. Até aquilo que pode, a gente se abstém por amor a Ele. Nazireu de verdade é entender o negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Morra, você não tem mais vontade. É você se negar, é renunciar. A gente não quer renunciar. A gente não quer renunciar à nossa amizade, à nossa Netflix. A gente não quer renunciar na escola porque eu vou ser o careta. Que ótimo ser o careta. Pelo menos você é o careta cheio de intimidade, cheio da presença de Deus. Porque você pode ter certeza, você vai ser o careta. Mas quando alguma coisa acontecer, aqueles que te criticam vão correr para você pedindo ajuda. Está na hora dos nazireus de verdade se levantar, meu. Está na hora da gente voltar a queimar por paixão por Jesus. Está na hora da gente ser mártir de verdade. Está na hora de a gente ser conhecido como um povo diferente. Eu já preguei isso, já falei várias vezes. As pessoas que olham para a gente, se você achar um roqueiro, é fácil por conta do estilo dele. Se você achar um funkeiro, é fácil por conta do estilo dele. Se você achar um hippie, é fácil por conta do estilo dele. E os santos, cheios de Deus, os nazireus, qual é o estilo desse povo? É difícil a gente achar um. Passa às vezes por nós e a gente não percebe. Está na hora do povo perceber. Mas só vai perceber quando a gente tiver uma intimidade com Ele tão profunda, da gente não estar cheio, encharcado, transbordando dele, a ponto de qualquer pessoa que passar do nosso lado sentir alguma coisa diferente. Mas para isso a gente tem que se abster de alguma coisa. A gente tem que gastar tempo no secreto com Ele. A gente precisa vir para cá e manifestar aquilo que a gente está vivendo dentro do nosso quarto. A gente só quer manifestar aqui. Eu também sou assim às vezes. Às vezes eu sou mais empolgado aqui, eu oro mais aqui do que dentro da minha casa. Deus me pegou também, irmão. A gente está tudo no mesmo barco. Só que Deus está fazendo uma convocação. Eu vou derramar algo. Eu vou fazer algo. Mas quem eu posso usar? Quem vai se separar? Eu preciso achar um justo. Se tiver um justo, eu não vou acabar com a cidade. Se tiver um, eu não vou. Não, eu preciso de um só. Tem alguém disponível a pagar um preço? Tem alguém disponível a entregar a sua reputação? Jovem adolescente nazireu, eu preciso passar, eu preciso ter a faculdade. Mas é a faculdade dos sonhos dos seus pais? É a faculdade dos seus sonhos? Ou é aquela que Deus quer te usar? Aí pai e mãe que está aqui, não, mas ele tem que fazer isso para ele ter um cargo, para ele ter algo na sociedade. Será que Deus quer isso mesmo para o seu filho?
Cuidado, ele pode ser um médico, um advogado, mas perdido. É melhor ser de repente um missionário, ou ser um psicólogo, ou estar em outra profissão, mas cheio da presença de Deus e usando a profissão em prol do reino de Deus. Mas você está preocupado com o seu Deus, que é Mamon, né? A segurança do seu filho não é a faculdade dele, nem a profissão dele, e nem os bens que você vai deixar para ele. É a presença de Deus encharcada nele. Porque se ele tiver o Espírito Santo, de nada vai faltar nele nesse tempo. Porque não é você que vai dar o sustento. Se você morrer hoje, Deus vai sustentar. Eu tenho falado isso para os meus. Se a casa é de vocês, mas o dia que papai faltar, fica tranquilo, que se vocês estiverem com Deus, Deus não vai deixar faltar nada para você. E até mesmo quando você sentir falta de papai, o Pai nosso lá, que é Jesus, Ele vai vir, vai suprir a falta que vocês vão sentir de papai. É isso. É uma vida de renúncia, é uma vida de entrega. No meio dessa questão de dúvida, eu só tenho uma certeza. Romanos capítulo 8, versículo 38. Porque eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes lá de cima, nem os poderes lá de baixo. Nada pode me separar do amor de Deus. Eu quero uma geração de Nazireu nesse tempo assim, que o mundo lá fora vai gritar, os desejos vão aparecer, mas você vai dizer: não, eu estou tão encharcado de um amor, que nada pode me separar, nada pode me tirar de viver esse amor mais. Eu sou fiel a esse amor até o fim, nem que a minha vida venha custar, nem que custe a minha vida. Eu sou fiel a esse amor. Mas está difícil a gente ver isso nos dias de hoje, no meio de uma geração contaminada sem amor, uma geração cheia de emoções, vive emoções, mas não vive amor. Eu sei que tem uma mistura. O que a gente vive aqui como igreja, então, irmãos, se 500 pessoas que caíram aqui, eu posso dizer que 400 foi na emoção, 100 foi Deus que derrubou. No meio do verdadeiro sempre vai ter o falso, gente, fica tranquilo. Mas eu não estou te criticando, a gente aprende, Deus vai dando discernimento, a gente vai amadurecendo, porque nós somos uma geração emocionada. A gente às vezes se emociona e dá risada com uma coisa, mas na verdade Deus está querendo que você chore. Eu estou errado, mais ou menos. Fica tranquilo, Ele vai te amadurecer. É tempo da gente crescer, é tempo da gente amadurecer. Sabe, às vezes é difícil pregar quando você fica esperando algo que vem daqui. Na verdade, você tinha que arrancar a pregação daqui. Tem um pastor que fala muito isso, que eu gosto dele. Arranque a palavra do púlpito, ele fala muito assim, falei com outro termo. Você já tinha que vir com uma palavra dentro de você gritando. Você já tinha que vir em tempo. Eu lembro como se fosse hoje, que eu ficava orando. Às vezes, eu lembro até da época do pastor Hebe, eu orava às vezes para ele passar mal. É sério. Que a gente tinha pouca oportunidade. Eu sei, eu fazer ele passar mal hoje. Se ele passar mal hoje, eu estou com uma palavra hoje. Se chegar para você, Salgado, por favor, eu não estou bem não, prega. Falar, prega, é agora, varão, é de Deus, Senhor, já tem uma, já anda com uma palavra, irmão. Nazireu de verdade já anda com uma palavra, já tem uma palavra queimando dentro de você. Você não precisa buscar nada, você já tem algo para falar. Se não tiver nada para falar, fala da sua experiência com Ele. Mas se eu der um microfone a qualquer um de vocês aqui agora, vai tremer, irmão, eu estou tremendo até agora. Você vai no banheiro 2 vezes, 3 vezes, direto. Tem hora que vai no banheiro e nem sai nada, irmão. Você fica, gente, eu estava com uma vontade doida, mas não sai nada, é nervosismo. Eu estava ali comendo amendoim, tomando Coca-Cola, o Salgado foi olhar, o pessoal foi lá orar. Falou assim, você está bem? Eu falei, não, estou nervoso, cara. Temor, isso é normal. Mas não pode faltar na gente palavra. Não pode faltar na gente coisa de falar. A gente tem que parar de sempre ficar dependendo de alguém liberar alguma coisa pra gente. Você tem que viver uma intimidade com Ele a ponto de Ele sempre ter uma coisa liberada para você dar pro outro. Não é para alguém te dar, é para você dar, irmão. Qual é o melhor lugar, Nazireu, para você ficar? De receber ou de dar? É melhor dar ou receber? Você só quer receber, mano. Ai, como eu queria que alguém botasse a mão na minha cabeça. Até na hora que você começar a botar a mão na cabeça dos outros. Como eu queria uma palavra. Está na hora que você começar a entregar a palavra para os outros.
Aí como foi falado aqui, mas como se você não escuta? Você não tem o que falar porque você não ouve nada. Você não tem o que dizer porque você não lê a palavra de Deus. Você fala o que você acha pouco importa nesse tempo. Pega o que você acha e joga no lixo, meu irmão. Não é o que você acha, é o que a Bíblia diz a respeito de você. E o que a Bíblia diz a respeito de você? Aí a gente volta no que foi falado. Porque se fulano me feriu. Porque eu vou trocar de igreja. Porque, como foi falado, gente, como Deus usou esse povo. Eu não contei nada da nossa igreja para ele. Porque nesse tempo de ajuste, e o que tem de mimimi, irmão, Deus abençoe. Eu estou assim. Você que está aqui, irmão, quer trocar de igreja, tem um monte. Deus abençoe. Vai com Deus, irmão. Você é livre, aqui você é livre. Eu não vou te prender por conta de dízimo, de oferta, ou de alguma coisa, irmão. Quem me sustenta, e quem sustenta isso aqui, Deus usa alguns de nós que estamos aqui. Mas nós não dependemos disso, que o maior sustentador dessa casa é Deus. Não é à toa que nós estamos aonde nós estamos. Agora, se por conta de dízimo, oferta, ou do seu valor, do seu coisa, você querer alguma coisa, achar que você vai conquistar alguma coisa aqui, você está num lugar errado, vai sofrer, vai embora. Eu quero te ver feliz, irmão. Eu quero te ver viver os sonhos de Deus. Não, mas eu acho que eu tenho que estar ali, irmão. Vai continuar achando que você só vai estar com Deus falar comigo. Mas Deus falou comigo, beleza, Deus falou com você, mas Ele tem que falar comigo, porque o profeta aqui, quem colocou foi Ele, sou eu o profeta. Então você vai orar para Ele falar comigo. E se Ele não falar com você, ou se você não quiser ouvir, aí você ora por mim, porque eu estou surdo. Ou manda Ele me matar e me tirar daqui e botar outro que vai ouvir Ele para botar você no lugar que você quer ficar. Porque quando Deus quer fazer e colocar a gente em um lugar, meu amigo, Ele move as peças dele e faz o que preciso for. Você não precisa brigar com ninguém. Mas quando não acontece do seu jeito, é mais fácil ficar igual um macaco, pulando de galho em galho, não é verdade? Vão para lá que lá eles vão me aceitar, eles vão me dar palco. É tanta gente com tanto sonho. E isso dói meu coração. Porque você pode ir tão longe, mas você só vai longe se você se submeter e for obediente aos processos. Existe processo, Nazireu. Para de criar expectativa nas coisas. Para de criar expectativa nas pessoas, Nazireu. Comece a criar uma expectativa nele. Não adianta as pessoas te aplaudir, o céu está de cara feia para você. Não adianta todo mundo concordar e o céu discordar, irmão. O meu acordo não é com a terra, o meu acordo é com o céu. Mas a gente parece estar fazendo tudo errado. Thaís, ela falou uma coisa interessante hoje de manhã. Precisamos buscar Deus não por nossa causa, mas por causa dele. Isso me pegou. Isso aí foi quando a gente ouviu aqui à tarde, quando Jesus, lá com Pedro, não foi carne nem sangue que te revelaste isso, mulher. Foi o próprio Espírito. Eu acho que foi naquela hora que você estava cortando a cana ali assim, ó. Eu vi você cortando cana hoje. Eu ia filmar, mas eu estava em Urmantos também, não deu não. Mas eu confesso que a carne ficou assim, pega o celular. Eu falei, não, tá legal aqui. Mas quando eu vi, eu só... Quando corta a cana, eu falei, Deus está revelando alguma coisa. Ei, está na hora da gente vir para o culto esperando aquele momento. Tomara que o pastor esteja inspirado hoje para ter uma pregação forte. Tomara que tenha aquele louvor hoje, aquela palavra, aquele momento do espontâneo, ou aquele momento que o pessoal do louvor é usado para eu sentir alguma coisa. Está na hora de a gente parar com isso. Sempre dependendo de alguma coisa de terceiro. Nazireu de verdade não depende de terceiro, ele tem temor. Irmãos, em nome de Jesus, vamos dar uma pausa. Se todas as suas experiências no coletivo é maior do que as suas experiências lá no privado, no individual com Deus, reveja os seus conceitos. Eu estou falando para mim também, tá? Eu não estou
falando isso. Ela é meu maior exemplo disso. Por esses dias eu estava mal. Teve um dia que deu vontade de bater nela. Mas bater nela por um bom motivo. Porque no dia que eu estava mal, eu falei, cara, não quero saber de nada, estou frio, estressado, cansado. Aí eu brinquei um cadinho com as crianças dormiam, não tinha o que fazer, eu botei uma série e fiquei assistindo. Aí fiquei lá vendo a série, e nada dela subir. Aí eu, cadê a mulher? Sobe que eu vou te usar, mano. E ela nada de subir. É intimidade, filtro. Corta essa parte. É intimidade, irmão. E eu na hora falei, a mulher não sobe. Aí daqui a pouco eu estou ouvindo uns gritos. Falei, rapaz, acho que tá dando briga na rua. Ô irmão, quando eu só abri a porta do quarto, caduar assim, eu falei, rapaz, essa mulher é doida, vou chamar a polícia, achar que eu estou batendo nela. Ela estava machando, socando tudo, batendo em tudo, com a porta aberta, janela aberta, e o condomínio lá, quem for lá em casa sabe, né? Um grito de noite, então, maior silêncio lá, porque assim, pega o quarteirão inteiro. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tive que ir lá, calma, amor. Meu Deus. Aí eu fiquei olhando as experiências dela naquela hora do Espírito Santo. O certo era você estar junto com ela, vivendo coisa maior do que ela. Seu pastor é falho. Eu não sou um super-homem, eu não venho aqui contar mentira, a gente fala a verdade. Eu falei, mano, o nível espiritual nosso está muito desigual. O meu filho está ali. Desculpa te expor, né? Vou falar só um pouquinho. Não, né? Só um pouquinho. Mas ele estava vivendo uns momentos assim, coisa dele de adolescente. E a gente teve uma conversa. E a conversa foi legal. Como diz ele, fala assim. E eu falei com ele, vamos agora, tipo assim. Ele no carro falou assim, pai, agora não é uma conversa de pai e filho. Que era uma conversa de ovelha com pastor. Eu falei, meu Deus. Nessa hora eu confesso, cadê Thaís aqui para me ajudar? Fica tranquilo, não vou falar na nossa conversa não. E aí ele começou a abrir o coração, a gente falou algumas coisas, a gente começou a orar junto. Aí ele estava meio coisa e começou a orar, a ler a Bíblia de novo. Ele tinha parado de ler, ele estava lendo pouco. Na verdade ele estava lendo. E ele começou a melhorar. Eu falei, por que você melhorou, pai? Ele falou assim, eu voltei a ter experiência com Deus e Deus começou a me melhorar. Eu comecei a ficar mais calmo. Aí eu falei com ele, filho, minha negligência, vai entendendo que ser nazireu de verdade é renunciar e ser verdadeiro, tá entendendo? Eu falei, filho, a gente orou e chorou aqui na quinta com Davi. E eu pedi perdão para ele, por às vezes ser pastor de vocês e não ser pastor dele. Que eu falei assim, filho, nós vamos voltar a ler a Bíblia. Ele, pai, eu parei em 1 Samuel, agora nós vamos ler 2 Samuel, então juntos, toda noite. Eu falei, é nós, filho, está fechado. Toda noite nós vamos começar a ler. Começa a ler da onde? Ele disse 2 Samuel. Foi, então agora nós vamos começar a ler a Bíblia junto. São falhas. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque não adianta viver o sobrenatural aqui no coletivo e no individual não está vivendo nada. Me perdoa por várias vezes ser uma face. Não é às vezes só cantar, é falar coisa que a gente não vive. Palavra de persuasão, palavrazinha, isso é fácil. Mas a grande questão é quando você for na minha casa, você vai saber quem nós somos. O que mais a gente tem é líderes aí se protegendo, você não pode invadir a sua privacidade. É porque na verdade não quer ver o esposo e o pai que ele é de verdade. Algumas coisas precisam mudar dentro de mim, dentro de você. Deus, Ele está aqui, amém? E Ele quer levantar a gente. Joel 1,14 ou Joel 2,12. Precisa colocar. Mas vai dizer para a gente quando as coisas não estavam bem na nação de Israel.
o Senhor convocava a nação para orar, chorar e lamentar. E é esse tempo. E nessa hora crítica, o Senhor levantava, naquele tempo, um exército poderoso. Era nesta hora que Jesus começava a construir e chamar aqueles piedosos, aqueles que jejuavam, aqueles que oravam, aqueles que se preocupavam com os órfãos, com as viúvas, e aqueles que começavam a entender, ouvir uma voz e dizendo assim: eu preciso preparar o caminho, eu preciso ser um João Batista. Essas pessoas naquele tempo eram chamados de nazireus. Ô irmãos, se tem um tempo difícil e complicado, é o que nós estamos vivendo hoje. E nesse tempo, Deus está convocando nazireus nesse tempo. Nazireus como os outros do passado. Pessoas como Ana, que orou, jejuou e gemeu, e meio a um caos. Mas Ana foi um nazireu naquele tempo. E por conta do comprometimento, da oração, da intimidade, da entrega, da renúncia, da oração dela, do voto dela, ela gerou Samuel. Quem você vai gerar? Pessoas como nós ouvimos aqui nessa escola de João Batista, que negou a dar continuidade a um serviço sacerdotal e levítico. Ele negou fazer parte de um sistema político corrompido e foi para o deserto ser uma voz para preparar o caminho de Yeshua. Ele abriu mão do sistema, ele abriu mão dos holofotes, ele abriu mão daquilo que ia massagear o ego dele e até mesmo enriquecer, para viver uma vida de miserável. Eu duvido, se você chegar lá com João Batista, fica tranquilo que lá ele vai estar com a cabeça no lugar. Você vai perguntar para ele: valeu a pena viver naquele calor, com aquela roupa de pele, de carneiro, de lã, todo tapado? Valeu a pena comer gafanhoto e mel? Valeu a pena a sua cabeça ter sido decepada? Nossa, valeu a pena isso? Ele vai falar para você assim, ó: eu faria tudo de novo, para que o Cordeiro receba a recompensa. Irmãos, para a gente adiantar, meu Deus, são 10h10, a culpa foi de Isabela, ficou aqui cantando e orando o tempo todo. Eu vou caminhar para encerrar, tenho que resumir. As Escrituras estão recheadas de exemplos de homens e mulheres de Deus, que mudaram o seu estilo de vida por conta de um zelo extremo. Sabe, meus irmãos, ainda que nós estejamos em dias de Sodoma e Gomorra, ou em dias de Noé, o Senhor está levantando na nação brasileira os seus nazireus semelhantes a Samuel e João Batista. E eu creio nitidamente nisso. Eu creio em Amós 2:11, que vai dizer para a gente: e dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Eu creio que Deus está levantando pessoas aqui nessa escola com um estilo de vida diferente. A gente não vai esperar a próxima escola, não. A gente vai viver isso. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse voto? Como é que eu fico separado? A pessoa que faz o voto lá na tora lá, é o termo que designa uma pessoa que está a serviço de Deus o tempo todo, em tempo indeterminado. O nazireu de verdade, ele é suscitado pelo próprio Deus, para demonstrar através do seu estilo de vida o máximo de padrão divino de santidade, de consagração e dedicação ao povo de Deus e o propósito dele. Eu estou falando isso porque às vezes você vem para uma escola de nazireus só para viver um tempo de mistério, um tempo de se abastecer, um tempo de cura. Para que Deus vai te curar? Eu falei isso aqui uma vez, na escola, a gente fala assim às vezes na escola, né, que eu brinco com o pessoal: você daria a vida pela sua mãe? Todo mundo levanta a mão. Aí no final eu zoo ele: você daria a vida a nada, você não dá o seu orgulho, a sua obediência, como é que você vai dar a sua vida? Para fazer esse voto, o que você está disposto a entregar para ele para viver isso? Que para ser nazireu de verdade, alguma coisa você vai precisar entregar. Alguma coisa vai precisar de morrer. Irmão, o reino de Deus a gente sempre tem que perder alguma coisa. Só que a gente precisa entender uma coisa: entenda em nome de Jesus, na sua mente, no seu espírito, na sua alma, no seu coração, qualquer outra coisa que preciso for. Perder no reino de Deus é lucro, perder com ele é ganhar, irmão.
A gente fica preocupado em entregar, a gente fica preocupado em dar. A gente se preocupa com o dia do amanhã. Eu tenho um amigo que é assim. Por essa semana mesmo ele viveu algumas coisas que... Aí eu volto em jornal, eu vou vontade de dar uns tapas. Deus mostrando o tempo todo que está fazendo as coisas, e ele fica ainda, é Deus que está fazendo, né? É Deus que está, ele fica, aí liga para mim, pastor Janelli, deixa eu te contar, não, aí ele fica um caguete assim, ó, vai vendo, eu, idiota, você que precisa ver que Deus que está fazendo, e não aprende, nem é curado. Deus usa todo mundo, usa mendigo, usa tudo para falar com ele, mas é ogro. Mas eu amo ele, eu estou orando, uma hora Deus mata ele. Mas a gente é assim também, irmãos. A gente fica assim com Deus, parece que a gente não entende aquilo que Deus está fazendo. Deus, meu amigo, eu estou te provando, além de eu mostrar para você que perder para mim é lucro, que para mim você não perde, você só ganha. Tudo que vem à minha mão eu multiplico. Então não fica com medo de dar, não fica com medo de entregar, não fica com medo de dar o primeiro passo. Senão não adianta você pedir para eu guiar os seus caminhos, se você não estiver disposto a dar o primeiro passo na minha direção. E a minha direção é uma direção de morte, é uma direção de entrega, é uma direção de renúncia. Se não quiser renunciar à sua vida, meu irmão, você está numa escola errada. Se não quiser abrir mão dos seus prazeres, você está numa escola errada. Ah, mas Deus vai usa até a mula, eu sei. Não é à toa que usa você. O que Deus está para fazer nesses dias, Ele está querendo alguém disponível a entregar a sua vida por completo. O que Deus está para fazer nesses dias, de repente, é a gente lembrar dos moravianos. É a gente embarcar em uma viagem só de ida e dar tchau mamãe e papai. Você vai voltar quando? Não tenho volta de repente. Mas vai morar lá? De repente sim. O que vai acontecer lá? De repente lá eu vou perder a minha vida. Mas por que você vai perder a sua vida? Para que o Cordeiro receba a recompensa. Aí a gente fala nisso, se tiver para fazer uma viagem missionária, que a gente vai correr risco, você vai querer ir, mas não por conta do medo de morrer, é o ibope que a viagem vai dar para você. Porque às vezes, por conta disso, você quer dar a sua vida, mas dar a sua vida pelo próximo que está do teu lado, a gente não quer. Dar o nosso orgulho, dar o nosso tempo, gastar o nosso tempo, meus queridos, em nome de Jesus. O que mais Deus quer é derramar a presença dEle sobre nós. O que mais Deus quer é encher a gente do Espírito Santo. O que mais Deus quer é que a gente pague um preço. A gente não paga, Deus é justo. Tem pessoas que vivem um namoro todo errado, aí o casamento dá tudo errado. Aí no final, fica ainda comparando a vida de fulano de tal. Mas fulano de tal deu certo, ele pagou o preço, você não pagou, irmão. Todo pecado tem uma consequência, uma hora a conta chega. A gente tem abusado da graça. A gente tem abusado da misericórdia dele. Chega. Ele é puro demais. Ele é lindo demais. Quando você estiver em um lugar que não tiver presença, chama a presença. Porque às vezes Deus vai usar você para contagiar uma multidão. Aonde não tem fogo, Ele só precisa de uma faísca. Porque quando tem uma faísca, não se preocupe como que o fogo vai se alastrar. Porque o vento é Ele que sopra. E quando Ele sopra, quanto mais você se coloca à disposição, aí o fogo vai acendendo, quem está do lado vai queimando. Aí você estava queimando, o negócio estava frio. Só que aí o fogo começou a te queimar e começou a queimar o vizinho do lado direito. Aí depois começou do lado esquerdo. Aí começou na frente, começou atrás. Aí aquele que estava do lado direito também começou a pegar o lado direito dele. Daqui a pouco fica um fogaréu santo. Aí é um povo cheio da presença de Deus. Eu oro um dia para viver o que a gente já viveu. Uma hora vai parar aí um monte de ambulância, não é bombeiro. Os vizinhos vão chamar aí, dizer que está pegando fogo na igreja. Eu vou dizer, irmão, fica tranquilo, não tem fumaça nenhuma. Essa fumaça que vocês estão vendo aí em cima é outro tipo de fumaça, irmão. Você crê, irmão?
Se você não crê, eu creio. O que Deus está pedindo para você se abster nesse tempo? Quer fazer um voto de Nazireu? O que eu preciso? É só dar a sua vida. Pode ser por um tempo, pode ser um tempo indeterminado. O que você precisa se abster para ter mais? O pior é que eu estou falando para quem quer fazer um voto com tudo que viveu. E eu estou falando para pessoas também que já foi até um nazireu nesse tempo, mas você se aposentou, né? Mas o pior é que você se aposentou por atitude própria, não está nem recebendo o benefício. Porque não passou no INSS, né? Você não passou no INSS de Deus, não foi aprovado ainda. É por isso que está passando luta e dificuldade, se aposentou antes da hora, bobo. O INSS está dizendo assim para você, ó, devolvendo a sua carteira, vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar que tem muita coisa para você fazer nesse reino ainda. Que se eu quisesse te aposentar, eu tinha te trazido aqui para mim. Se eu quero te usar nessa terra ainda, é porque eu quero te usar ainda nessa terra. Os dons são irrevogáveis. E eu quero usar você ainda nesse tempo. Vambora! Está na hora de você fazer esse voto de novo. Está na hora de você voltar a queimar. Está na hora da gente se apaixonar. Cadê o ministério de louvor que já vai dar 10h30? Não tem que subir, vocês não sobem. Ajuda o pastor. Sabe, meu coração está queimando de novo. Meu coração está enlouquecendo de novo. Eu não sei o que vai ser preciso fazer para trazer a presença de novo. Mas a pergunta dele, será que tem alguém aqui que tenha fome, tenha sede? Será que tem alguém apaixonado aqui? Ô irmãos, a gente viveu essa semana aqui algo que eu sempre sonhei. Eu falei com o Jason. O Jason tem as suas maluquices, mas é um cara apaixonado por Jesus, sabe? Ele transpira Jesus. Eu nunca passei tanta vergonha no almoço. O cara estava lá no bônus lá, Flávio, só Jesus. Aí, ele já é estranho, que ele fica assim, não sei que mania é essa, né? A calça dele, um lado é pra cima. Todo tatuado, careca, barbudo. Aí fica. Aí todo mundo olhando pra ele, daqui a pouco tá ele, ó. Aí todo mundo. Aí ele senta na mesa junto comigo. Aí bota a comida e fica assim pra mim, ó. Começa a chorar aí. É forte. Aí eu todo sem graça, é forte. Aí daqui a pouco ele. Aí todo mundo assim, ó. O que está acontecendo? Eu falei, tá tudo bem, gente. Chapado. O Amaro que estava tocando teclado no do ministério, que trabalha lá no hotel. Ele falou, pastor, o pessoal ficou com medo dele. Ele desceu para tomar café da manhã, suviando e chorando. Muitos vão julgar. Gente, eu queria ser maluco assim também. Eu estou normal demais. Ele demonstra para mim, sabe o que? Paixão. Essa escola eu louvo a Deus. Alguns na emoção, alguns aprendendo. Mas eu comecei a ver gente babando nesse chão de novo. Eu comecei a ver uma escola de gente assim, eu quero Jesus. Eu não sei o que está acontecendo não, mas eu estou aqui, eu quero também. Eu não sei como é que está sendo não, eu sei que eu quero esse negócio. A gente precisa contagiar. A gente precisa multiplicar essa paixão, essa loucura de entrega. Eu comecei a ver hoje aqui aqueles jovens, adolescentes. Falei, Jesus. Ô Nazireu, me chama. Eu vou lá até brigar se preciso for. Está na hora de você começar dentro da sua escola, não se importar mais com a sua reputação. E começar a andar com a sua Bíblia no pátio da sua escola, profetizando sobre a sua escola. Deixa eu contar um segredo que a gente conversou em reunião. Olha que coisa boa, face a face na praça acabou. Não tem mais propósito. Ano que vem o face a face não é mais na praça, é dentro das comunidades.
Na praça tem crente, crente vai cultuar na sua igreja. Eu quero ir aonde ninguém está indo. Então nós vamos lá para a comunidade. Já fui na Baleeira, já vi o lugar estratégico. Já falamos, ó, é aqui, ó. E minha mulher que falou até, quando ela falou, estava falado. Ela, amor, é aqui, eu já estou vendo o pessoal cuspindo fogo, teatro. Porque lá os traficantes não saem. Então a gente vai lá, tá onde está eles. Tem um povo lá confinado que não pode sair, que morre. Então nós vamos lá matar eles ainda mais. Fazer face a face na praça, mas pra quê? Acabou, irmão. O pastor dessa igreja está dizendo para você, se Deus reduzir a gente a nada, mas a gente está cheio da presença, nós vamos ser reduzidos a nada. A gente não quer fama. A gente não quer like. Quem me acompanha há tempo sabe disso. Quantas oportunidades a gente teve. Fred principalmente. Eu lembro que ele, pastor, você está ficando maluco. Eu falei, eu sei. Ele e outro, no nosso auge da época do face a face, a gente tirou um mês sabático. Cancelei essa agenda toda, todo mundo reclamando. Eu falei, irmão, eu tenho agenda com o céu, não tenho agenda com o homem. Ah, mas você falou que ia vir. Eu falei que ia vir, mas ele falou para eu não ir, eu não vou. Eu tenho um dono. Eu tenho um Senhor. Desculpa, eu tenho que voltar atrás da minha palavra. Para você eu volto, mas para ele não tem como voltar. Porque eu achei que poderia ir. Mas ele disse para eu não ir, então eu não vou. Eu não vou estar em lugares aonde ele não permitiu eu estar. Eu não vou sentar às mesas aonde não tem que sentar. Eu não vou aceitar convite para um almoço ou para um jantar em uma casa onde tem segundas intenções. Eu não vou andar com pessoas que têm um propósito errado. Se você perceber hoje como os pastores, a gente está caminhando praticamente sozinho. Eu falei isso no culto da igreja. Foi difícil achar pastores sérios com vida para subir nesse altar. Está difícil de andar com alguns pastores. Porque às vezes com o que a gente está vivendo, que é o nosso lugar, eu até te dou, irmão. Alguns me criticam, falam assim, rapaz, você fica dando púlpito a outro pastor, está botando um monte de gente para pregar lá. Outro fulano tal prega muito. Falei, eu sei, prega até mais do que eu. Você tem que tomar cuidado, irmão. O sistema diz isso, é um engolindo o outro. Lá a gente não vive no sistema. E eu não fui colocado lá no meio do sistema, do jeitinho gospel, de te colocar do jeito lá. Não. Foi Deus que me colocou. E quando Ele coloca, só Ele tira, irmão. Eu não tenho medo de perder um lugar que não é meu. Eu não conquistei esse lugar. É Ele que me colocou temporariamente nesse lugar. E esse lugar, no tempo dele, Ele vai retirar. Eu não preciso ter medo. Essa segurança a gente só tem nele. A presença dele é tudo que a gente precisa. A pergunta que eu tenho para você é: o que se pode fazer para ter essa presença de novo? Será que tem alguém aqui com fome e sede de fazer um voto nazareado? Feche seus olhos em nome